Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a minha videoaula de divisão de números decimais, que é quando ele tem vírgula aqui, né, no meio do número. Se você não viu ainda a aula sobre divisões, recomendo que dê uma olhadinha no vídeo anterior. Tá? Para você começar a resolver uma divisão como essa, você vai fazer quase da mesma forma como as divisões mais simples, quando o número é inteiro. Então, por exemplo, você vai pegar o 7 da mesma forma para dividir o 2, porque ele é maior que o 2. Então, 7 dividido por 2 vai dar 3. Aí você volta multiplicando. 3 vezes 2, 6. Para 7, falta 1. Quando você for baixar o próximo número, que é o 3, tem a vírgula entre o 7 e o 3. Então, você transfere a vírgula para cá automaticamente, na primeira baixa de número. Então, 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Para 13, sobra 1. E aí você continua normalmente. Baixa o 8. 18 dividido por 2 são 9. Volta multiplicando. 9 vezes 2, 18. Para 18, 0. Finalmente, baixo o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Vamos fazer o teste para ver se está certo. Então, para você fazer a prova real, você pega o 2 e multiplica pelo resultado que você encontrou. Toda vez que o resto for 0. Então, toda vez que o resto for 0, você pode fazer isso aqui. Quando o resto não for 0, o resultado dessa conta de multiplicar mais o resto terá que dar esse resultado aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1 novamente. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. A vírgula está aqui. Até o final do número são 3 casas. 1, 2, 3. A partir daqui, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 7 inteiros, 384 milésimos. Então, a conta está correta. Próximo exemplo, ele é um pouquinho diferente. Agora, além de ter o número decimal aqui no dividendo, o divisor também é decimal, 2,5. Então, o principal é eliminar essa vírgula aqui. Então, como tem uma casa faltando para que a vírgula chegue ao final do número, você multiplica por 10, que é 1 seguido de 1 zero. Se fossem 2 casas, você multiplicaria por 100. Mas, ao fazer essa multiplicação por 10, você precisa multiplicar esse número também por 10, que é para manter o equilíbrio entre os dois números, para manter a proporção da divisão. Então, quando você multiplica por 10, essa vírgula desaparece, e aí ele passa a ser 25. E o 11,5, 11,50, a vírgula pula uma casa para a direita. Então, essa desaparece. E ele vira 115. Então, agora ficou 115 dividido por 25. O resultado é exatamente o mesmo de 11,50 dividido por 2,5. E com isso, você elimina a vírgula do divisor, do 2,5. Então, agora, 115 dividido por 25... 25 mais 25, 50. 50 mais 50 são 100. Então, 4 vezes 25 são 100. Se você somar mais 25 ao 100, dá 125. Então, passa do 115. Portanto, 115 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25, 100. Para 115, sobram 15. Como a vírgula está aqui, eu baixo o 0 e já coloco a vírgula do outro lado. Agora são 150 dividido por 25, que vai dar 6. Porque 4 vezes 25 são 100. Mais 25 dá 125 e mais 25 dá 150. 6 vezes 25, 150. Para 150, sobra 0. Então deu uma conta exata. Para você testar novamente, você vai multiplicar 25 pelo 4,5. E aí, se você fizer essa conta, ela vai dar 115. Mas lembrando
que originalmente era 11,50 e 2,5 aqui, mas o resultado é o mesmo para as duas contas. Isso acontece porque quando você tem 4 dividido por 2, por exemplo, é a mesma coisa que 1.000 dividido por 500. As duas contas vão ter como resultado o número 2. Então são formas diferentes de você escrever o mesmo número, que é 2. Assim como 2 dividido por 1, por exemplo. Eu estou mostrando na forma de fração, mas fração, divisão, conta de dividir, ou porcentagem, no fundo, são as mesmas coisas. Na verdade, é tudo uma conta de dividir. Por isso que é possível representar dessa forma também. Isso aqui são chamados de frações equivalentes. Tá bom? Próximo exemplo. 237 inteiros e 482 milésimos dividido por 4 décimos. Mesma coisa, o problema está aqui. Eliminar a vírgula do divisor. Esse aqui, nem tanto. Não tem problema. Esse é o que pode dar problema ou pode complicar a conta. Então, ao passar a vírgula uma casa para a direita, aqui também passa uma casa para a direita. Então, é a mesma coisa. Você multiplica por 10 os dois números. Esse passa a ser 4 e esse passa a ser 2.374 inteiros e 82 centésimos. Então, o 2 não é possível dividir pelo 4. Então, a gente pega o par 2 e 3, 23. 23 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 23, sobram 3. Baixo 7. 37 dividido por 4 vai dar 9. Lembrando, né, que 10 vezes 4, 40. Então, se você fizer 40 menos 4, dá 36, que está um pouco abaixo do 37. É uma outra forma de você usar a tabuada para chegar mais rápido e chegar mais rápido no número que você precisa. Nesse caso, 9. Então, 9 vezes 4 é a mesma coisa que 40 menos 4. 40 é 4 vezes 10 e 9 vezes 4, então, é 40 menos 4, ou seja, 36. Então, 37 dividido por 4, 9 é 9, porque 9 vezes 4 dá 36. Então, para 37, sobra 1. Baixo 4. 14 dividido por 4 são 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, sobra 2. Quando baixar o 8, a vírgula está aqui, ó, entre o 4 e o 8. Então, baixo o 8 e já coloco a vírgula desse lado. E aí segue a conta normalmente. 28 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, sobra 0. Abaixo 2. O 2 não dá para dividir por 4. Como já foi colocado a vírgula antes, para seguir dividindo, você precisa criar um 0 aqui desse lado, e aí ele fica 20. Mas como você já tinha baixado 2 e não deu para dividir, e agora teve que criar um 0 para poder dividir o 4, você precisa colocar um outro 0 para compensar a conta. Então, 20 dividido por 4 são 5. Esse 0 é só de compensação, porque esses dois números foram baixados. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, termina aqui a conta. Nesse próximo exemplo, nós temos 3.815 inteiros, 735 milésimos, dividido por 35 milésimos. Então, precisamos eliminar essa vírgula. Para isso, você conta quantas casas faltam até o final do número. 1, 2, 3 casas. E aí você vai multiplicar pelo 1, seguido de 3 zeros. 3 casas, 3 zeros. 2 casas, 2 zeros. E assim por diante. Multiplicando por 1.000 desse lado, você multiplica esse número também por 1.000. E aí, essa vírgula, primeiro, ela passa aqui para o final do número, então ele passa a ser o 35 inteiros. E aqui a vírgula vai pular 3 casas para a direita. Então ela vem aqui para o final do número. Então passa a ser
3.815.735 inteiros, dividido por 35. E vai acontecer o mesmo tipo de situação que antes, nesse exercício aqui. Então, para começar a resolver, o 3 não dá para dividir pelo 35, então você pega o 38. 38 por 35 dá 1. 1 vezes 35 é o próprio 35. Para 38, falta um 3. Baixa o 1. 31 dividido por 35 não dá, porque o 31 é menor. Então você abaixa mais um número, e aí fica 315. Como você baixou esses dois números, então é preciso colocar um 0 aqui primeiro, para compensar essa divisão. E agora continua. 315 dividido por 35, 35 vezes 10 são 350, que está bem próximo do 315. Então, se você fizer a conta 350 menos 35, então vai dar 5, 1, 3. Vai dar 315, exatamente 315. Isso aqui é 35 vezes 10. Quando você subtrai 35, esse número que você obtém é a mesma coisa que 35 vezes 9. Então, 315 dividido por 35 dá 9. Por que fazer desse jeito? Porque se você for fazer a tabuada inteira do 35, as continhas todas, 35 vezes 1, 35 vezes 2, vai levar muito mais tempo. Então, como é um número que está muito mais próximo do 350, então vale a pena fazer a tabuada de trás para frente, começando do 35 vezes 10 para o início. Se você não entendeu essa parte do 35 vezes 10, dê uma olhadinha na parte de multiplicação por múltiplos de 10. Tem um vídeo meu de multiplicação por múltiplos de 10. No caso, quando você tem um número como 35, se você multiplicar por 10 que só tem um zero, esse zero é acrescentado à direita do número e ele passa a ser 350. Então é por isso que fica um pouco mais simples fazer a conta de trás para frente. Entendendo essa multiplicação por 10, fica mais fácil de entender a forma de usar a tabuada de uma outra forma. Bom, 9 vezes 35 dá 315, como a gente viu aqui na conta. Para 315 vai sobrar nada, vai sobrar 0. O próximo número a baixar é o 7. O 7 não dá para dividir por 35. Então precisa baixar novamente o próximo número, que é o 3. Então fica 73. Como foram baixados dois números, então novamente precisa acrescentar um 0. 73 dividido por 35 são 2. 2 vezes 35, ou 35 mais 35, né? 2 vezes 35 dá 70. Para 73 sobram 3. E finalmente, baixando o 5, 35. Dividido por 35 dá 1. 1 vezes 35, 35. Para 35 dá 0. Então, esse é o resultado, 109.021. Próximo exemplo também é parecido com esse, mas veja que os dois números eles começam com 0, mas aí você tem que se concentrar no divisor, tá? No divisor. Então, nesse caso, da vírgula até o final do número, ela precisa pular 1, 2, 3, 4 casas. Então, você vai multiplicar por 1, seguido de 1, 2, 3, 4 zeros, ou seja, 10.000. Quando você faz essa conta, esses zeros são eliminados e a vírgula passa para cá. Então, ele vira o número 3 inteiros. Multiplicou por 10.000 desse lado, multiplica por 10.000 do lado de cá também. E aí, o que vai acontecer? A vírgula vai pular 4 casas para a direita, da mesma forma que o divisor. 1, 2, 3, 4 casas. Então, você fica com 7 inteiros e 59 centésimos. Então, essa conta passou a ser 7,59 dividido por 3. Vai dar exatamente o resultado,
o mesmo resultado de 0,000759 dividido por 0,0003. Agora é só continuar. 7 dividido por 3 são 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, falta 1. Baixei o 5. A vírgula está no meio, entre o 7 e o 5. Então, já coloco a vírgula aqui também. 15 dividido por 3 são 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Baixa o 9. 9 dividido por 3 são 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. E aqui está o resultado. 2 inteiros e 53 centésimos. Se você não viu as outras aulas de multiplicação e divisão e tem dúvida nesses assuntos, dá uma olhadinha lá. E se gostou do vídeo, deixa um like, um joinha, que eu agradeço. Obrigado. Tchau.